A ameaça de greve geral dos caminhoneiros é real, não é teoria da conspiração. A gente teve o diesel aumentando 18,86%, isso afeta demais a categoria. E como isso pode impactar o Brasil? O que a gente tem hoje é que 60%, 65% do transporte de cargas aqui no nosso país, ele se dá por rodovias. Ou seja, uma paralisação como essa tem fortes impactos na economia brasileira. Primeiro impacto que a gente pode ter, e vai ter se tiver a paralisação como estão planejando, vai ter desabastecimento. Então a gente vai ver falta de produtos em supermercados, até remédio. A gente vai ver fila para poder abastecer o carro. Muita fila e muita dificuldade para os motoristas. A falta de combustível levou prefeituras aqui do estado a adotarem medidas de emergência, de racionamento, apenas priorizando os serviços essenciais, como é o caso de saúde, emergência e segurança. Aumentando, assim como aconteceu na época do Michel Temer, lá em 2018, que a gente teve a greve dos caminhoneiros. Se algo se repetir de forma similar, é algo bastante sensível e isso afeta em várias frentes. A gente sabe muito bem como funciona a lei da oferta e demanda. Então, se a gente tem uma escassez de produtos, os produtos tendem a aumentar de preço, principalmente nesse momento, que foi um dos fatores que levaram a isso acontecer, a guerra de Israel e Irã, Estados Unidos e Irã, fechamento do Estreito de Hormuz, demanda, oferta de petróleo impactando os mercados globais, fazem com que o preço do combustível aumente. E isso impacta na inflação. E se há um impacto em toda a cadeia, naturalmente a inflação vai acabar aumentando. E com isso, a economia é diretamente impactada. A bolsa de valores acaba caindo diante das incertezas, diante da incapacidade, por vezes, de alguns setores continuarem acelerando o seu crescimento. E com isso, o impacto na trajetória de juros, o que é algo que é fundamental para a gente poder acelerar a economia brasileira, tirar a gente desse ciclo ruim de crescimento, de cresce pouco, não acelera nunca, né? A gente percebe que o agro sofreu muito com esse aumento de juros. A gente percebeu no ano passado o agro tendo diversos casos de insolvência, foi um dos casos que acabou fazendo com que o Banco do Brasil tivesse problemas nos seus balanços ali, justamente porque eles emprestaram muito para o agro. Então, no momento que o juros estava mais baixo, o agro contraiu muito empréstimo, porque o empréstimo estava barato, as commodities estavam mais altas, e o que aconteceu de lá para cá? As commodities caíram, ou seja, a receita diminuiu e o custo dessa dívida aumentou. Então, o agro não conseguiu segurar essa bronca. E isso pode acontecer em outros setores, porque a gente tem uma certa perspectiva de queda nos juros. E uma greve dos caminhoneiros pode atrasar isso, né? A gente está tendo, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, a reunião do Copom. Havia a possibilidade dos juros caírem nessa reunião. Eu ainda não sei, porque eu acabei de sair de uma live aqui que eu dei com os alunos da comunidade, e eu já saí, já estou gravando esse vídeo logo em seguida, mas eu tendo a acreditar que houve uma manutenção da taxa de juros dado ao contexto atual, né? Saindo daqui a gente vai conferir, e você que já está assistindo, comenta aqui. Eles subiram os juros, mantiveram os juros ou os juros caiu? Comenta aqui nos comentários e aproveita que você já está comentando, deixa um dedo no like se você está gostando do vídeo até agora, tá? E isso pode fazer com que outros setores sejam impactados, fazendo com que o nosso PIB tenha uma retração, dependendo do tempo que essas greves permanecerem, tá? E qual a principal causa para esse aumento dos preços ali que a gente teve do diesel, combustível de modo geral, né? E já tá tendo falta de abastecimento em algumas regiões, tá? Quem me acompanha lá no Instagram falou, pô, Filipão, cara, aqui já tá faltando combustível e tudo mais, tá? Então, a principal causa é o conflito entre Estados Unidos e Irã, que controla o Estreito de Hormuz, que é responsável por 20% do fluido de petróleo para o mundo. Então, esse estreito ali sendo impactado, isso gera aumento de preço. Você já viu aí que o Brent,
que é o preço do barril do petróleo, já passou de $100, estava abaixo de $80. Então isso gera aumento de custos para diversos segmentos da indústria, tá? E isso no final do dia acaba refletindo no bolso de um americano, de um brasileiro ou de qualquer pessoa ao redor do mundo, tá? E agora aquele ponto, né? Por que dessa paralisação agora? É somente por causa desse motivo? Sim, e também, cara, todo mundo sabe que tem um quê político também, né? Obviamente a gente está em ano de eleição, de modo geral a classe ela é muito mais voltada à direita e gera um certo desgaste sim no governo atual, né? Isso é sabido, porém esse não é o único motivo. De fato, esse aumento de preço é muito relevante. E nós sabemos que existe toda a cadeia de fretistas que cobram abaixo da tabela, o que acaba surtindo efeitos no mercado de modo geral e torna insustentável a prática da atividade pela classe. E isso, com custos mais altos, faz com que se torne totalmente inviável, né? Sendo que é uma carreira que é super onerosa para o trabalhador, ele pega a estrada, por dias e noites, fica longe da família, então é necessário ser bem remunerado nessa profissão e isso tem impacto direto com esses custos, porque o consumidor na ponta, ele não consegue absorver esses aumentos de preço, principalmente numa tacada só. Então é necessário que haja de fato uma atenção do governo para ajudar nesse momento a classe dos caminhoneiros para que não haja esse tipo de paralisação, não deve haver, isso acaba trazendo impactos muito negativos e ainda mais, o governo, ele, além disso, né, que ele precisa remediar esse problema de curto prazo, de forma imediata, ele precisa começar a pensar a longo prazo também, né? Porque o governo, cara, ele só pensa em aumentar cada vez mais a arrecadação para poder manter as suas regalias, manter o alto salário do funcionalismo público e simplesmente não há nenhum indício de melhora nisso, né? A gente percebe que o governo, ele faz poucos investimentos em infraestrutura, como eu vou te mostrar aqui agora. Você percebe pelos dados aqui da ABDIB, eu vou mostrar aqui em cima, o quanto é gasto em investimentos em infraestrutura no Brasil. É totalmente suficiente. Você percebe de 2010 a 2024 o quanto foi investido em transporte e logística. Você percebe que ao longo do tempo o setor privado é muito mais responsável pelo investimento nessa área do que o próprio governo. Na parte de energia elétrica, setor privado disparado aqui, saneamento, né? Aqui a gente percebe que o setor privado começou a investir muito mais depois do marco de regulação de saneamento, né? O setor privado começou a ter uma participação maior e o governo acabou diminuindo aqui em 2024, que esse estudo trouxe até essa data, né? E no setor de telecomunicações, setor privado de lavada aqui, né? E a realidade versus a necessidade. Essa tabela aqui é fundamental, tá, pessoal? Então perceba o seguinte, o quanto foi investido no setor de transporte e logística no Brasil em 2024. 65 bilhões. Em porcentagem do PIB foi 0,55. E o investimento necessário seria de 265 bilhões, ou seja, 2,26% do PIB. Tem um gap de investimento de 200 bilhões. Então, cadê o investimento em infraestrutura? O que fez países desenvolvidos hoje a crescerem foi justamente o investimento em infraestrutura. O Brasil não investe nada nisso. A gente tem o judiciário mais caro, o sistema legislativo mais caro, um dos mais caros do Brasil. Se a gente compara com países desenvolvidos, que já estão num patamar mais elevado, nem eles têm um judiciário, um legislativo tão caro, oneroso para a população. Então, é necessário trazer reformas administrativas para que a gente possa pavimentar, de fato, um crescimento econômico do Brasil. Porque se a gente ficar só nessa lenga-lenga de sempre, simplesmente não vai ter nenhum tipo de diferenciação e de crescimento econômico nos próximos anos. E agora eu quero saber o seguinte, você curtiu esse vídeo aqui?
trouxe algum insight para você que você não teve ainda? Então, se inscreva no canal, cara. Ativa a notificação para ficar próximo dos próximos vídeos e também deixa o dedo like para eu saber que você curtiu esse vídeo aqui e eu possa produzir mais vídeos similares a esse para você. Beleza, meu amigo? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, tchau!